paciente entra no seu consultório com o rosto inchado, febre, não dormiu à noite, não tem se alimentado bem, não tem se hidratado bem e você precisa tomar uma decisão agora. Você atende esse paciente no seu consultório ou você encaminha ele imediatamente para atendimento hospitalar. Essa avaliação é primeiro do estado geral então do paciente. Você não está olhando para o dente, você não está olhando para a boca, não está querendo saber se o problema é de canal, se é um dente que já precisa ser extraído. Antes de sentar o paciente até na cadeira, você já está começando essa análise observando como que esse paciente está de postura, ele parece que é um paciente que ele ainda está um pouco mais firme, ou já é um paciente que está aparentando cansaço, já está com uma respiração um pouco mais ofegante, ele já está com uma fala mais arrastada, ou você nota que a fala desse paciente, ela já está ali meio que com impedimento, ele tem uma dificuldade de falar. Porque veja bem, gente, o paciente não necessariamente ele vai chegar, olha doutor, eu estou aqui com dispneia, disfagia. Não, você que tem que ativamente buscar essas informações, essas referências e dessa forma bater esse martelo se esse paciente precisa ser imediatamente encaminhado para o hospital. Primeira coisa, olhando esse estado geral e observando qual que é essa aparência do paciente. Existe uma expressão chamada aparência tóxica, né? Aquele paciente que você não precisa nem perguntar para ele, você bate o olho e vê que ele é um paciente que ele está prostrado, está exausto, às vezes ele está pálido, né? E aí você explora, você está com alguma dificuldade para engolir, às vezes o paciente não está conseguindo se alimentar direito, ele está vindo aí de uma noite sem dormir, está apresentando febre e ele não está conseguindo se alimentar porque ele já está começando a apresentar uma dificuldade real, mecânica ali para a deglutição. Isso pode mostrar para a gente o quê? Que já existe uma elevação de soalho de língua ou já existe um início de um edema em região de glote e a velocidade com que isso pode evoluir, ela realmente é imprevisível e costuma ser muito rápida quando se chega nesses sinais. Então, quando a pessoa está com essa alteração de fala, é outro sinal super importante. E já o trismo, a presença, é lógico que a gente tem diferentes estágios do trismo, né? Mas quando aquele paciente já não está mais conseguindo realmente uma limitação muito de média, né, para acentuada já daquela abertura de boca, então são sinais o quê? De que aquela infecção ela não está mais local, não é questão do tamanho desse aumento de volume ou não, né, mas são esses outros sinais que indicam que naquele momento aquele organismo ele está perdendo a batalha. Então, diante disso, não existe a ideia de fazer um atendimento ambulatorial, de falar, ó, senta aqui, vamos tentar fazer uma drenagem, vamos te dar um antibiótico via oral. Não, é hora de uma brevidade, de um encaminhamento para esse paciente para atendimento imediato, num pronto atendimento médico, né, hospitalar, por conta dele precisar, nesse momento, de uma velocidade também mais rápida para a reversão desse quadro. Tá? E a gente não está falando só de uma antibiótico terapia parenteral, né? Mas às vezes de fluidos, de suporte à vida que esse paciente vai encontrar condições só dentro do ambiente hospitalar. Porque essa disseminação, veja só, a gente tem um risco, né, dessa coleção purulenta, dessa infecção, evoluir para espaços mais profundos e chegando, né, em alguns casos, até a levar esse paciente para um choque séptico. E, infelizmente, né, a gente sabe que a taxa que a gente tem de recuperação para os pacientes que entram em choque séptico é de 50%. Então, não dá para esperar para ver se aquele paciente vai entrar nessa estatística ou não, se a gente tem condição de fazer essa detecção precoce no nosso consultório, falar assim, ó, esse daqui não tá na minha alçada mais aqui dentro do consultório, isso daqui você vai para o hospital. E, inclusive, né, quando eu encaminho esse paciente para o hospital, é interessante que a gente conheça pelo menos os hospitais da nossa região, os principais convênios, ou se o paciente ele tem atendimento pelo SUS, onde que ele pode buscar também, porque às vezes você pode falar para o hospital, e aquele paciente ele não fica perdido, não sabe nem exatamente onde que ele vai. Então, é interessante que você saiba isso de antemão para poder orientar e, juntamente com isso, dar uma carta de encaminhamento para que exista a maior prontidão possível, você explicando bem todo o cenário que você já notou e o quanto que isso pode estar muito próximo aí de uma complicação muito mais severa. A gente tem um caso relatado, que aconteceu, um caso real, né? Aconteceu numa universidade americana, paciente de 23 anos, super jovem, saudável, sem nenhuma comorbidade. Ele foi admitido, né, com dor de dente 9 horas da manhã, ali o início de um processo de abscesso,
2h30 da tarde, esse paciente já estava apresentando esses sinais avançados de uma disseminação sistêmica mais comprometedora, e a hora que foi 6 horas da tarde, esse paciente já estava precisando entrar, ser intubado, porque ele estava já diante de um choque séptico. Então veja só, né? Não existe uma predileção, não tem como a gente prever qual que é o curso e a velocidade que aquela infecção vai seguir. E eu tô contando esse caso aqui não é para assustar, não é para alarmar, é porque esse caso aqui ele traz muita semelhança com aqueles casos do dia a dia que a gente atende, não é? Um paciente ali que, num primeiro momento, você não dá nada de complicação que possa acontecer em decorrência daquele abscesso, mas por uma série de fatores, né, por uma falta, às vezes, de um protocolo robusto que você tenha, desde identificar o que está acontecendo com o paciente, depois, a gente deu o exemplo do atendimento hospitalar, mas se esse atendimento for ambulatorial, o que você faz, o que você observa, o que você prioriza e o que você também não deve fazer naquele atendimento para dar conta daquele recado, para aquele organismo conseguir retomar as rédeas daquela situação, daquela infecção e dessa forma esse paciente poder se recuperar em segurança. Em resumo, paciente que apresenta atrismo, dispneia, disfagia, ele precisa de um atendimento imediato, nível hospitalar e, lógico, com o seu encaminhamento, com a sua orientação de como ele deve fazer isso, ok? Para quem quer seguir de uma maneira ainda mais segura, sabendo o protocolo completo do que você faz, quando que você encaminha ou quando você não encaminha e vai atender no seu consultório, o que é importante, o que você prioriza, o que você faz, como você faz, o que você não faz, eu tenho tudo isso super desenhado, super completo, dentro do workshop 100% online Protocolo Abscessos da Endolovers.